Good morning. Bom dia. Greetings. Eu saúdo todos vocês esta manhã. Well, I think Jonathan did a phenomenal job. Eu acredito que o Jonathan fez um trabalho fenomenal I'm so encouraged e eu me sinto tão encorajado when I see young people preach the gospel of Jesus Christ quando eu vejo jovens pregando o evangelho de Cristo and to share it with wisdom and profundity. e compartilhando isso com muita sabedoria e profundidade. It tells me that the church is in a good space Isso me mostra que a igreja está indo numa boa direção and the next generation is already here. e que a próxima geração já está aqui. Amen. Amém. Well, this is my last session with you. Esta é a minha última sessão aqui com vocês. I leave for the airport immediately after the session. E depois dessa sessão eu já parto diretamente para o aeroporto. And I'd like to place on record my sincere thanks E eu quero deixar aqui meus agradecimentos sinceros to Gustavo and to Karina para o Gustavo e para a Karina, for their love, warmth, honor, and hospitality. por seu amor, hospitalidade, por sua honra, por seu carinho. Thank you for receiving us as sent ones. Obrigado por nos receber como aqueles que foram enviados. May the Lord bless you. Que o Senhor abençoe muito vocês. Thank you, thank you, thank Muito you. obrigado, obrigado, obrigado. Gracias. Thank you to all the leaders Obrigada a todos os líderes and the speakers. e também os outros It's preletores. been a tremendous privilege to share the pulpit with you. Tem sido um tremendo privilégio partilhar do púlpito com vocês. Special thanks to Joe, my Agradecimento friend, especial para o meu amigo Joe. and it gave us time to catch up on so many things. E essa reunião permitiu que nós pudéssemos nos atualizar em tantas coisas, While we live in two different continents, porque embora vivamos em continentes diferentes, we are still connected to one throne. nós continuamos conectados a um único trono. And there's only one message that comes from that throne at any one time. E há somente uma mensagem que sai desse trono em todo o tempo. And it's good to know that we have that witness in the Spirit. E é bom que nós partilhemos desse testemunho em nosso espírito. And Ben and Teresa has been helping us with all the translations. E o Ben e a Teresa têm nos ajudado com todas as traduções. We're indebted to you. Thank you so E much. estou em dívida contigo. Muito obrigado. Well, in this session, Nessa sessão, I'm going to speak to you as the Lord leads me. eu vou falar com você de uma maneira mais livre, da maneira que Deus me conduzir. I was asked, what are you going to be speaking on? Ela me perguntou, ela sou eu, me And perguntou sobre o que eu falaria, e eu disse, não sei. And I said, I'm not sure. Não tenho certeza. Olha o frio na barriga. But I just feel in my heart Mas eu sinto em meu coração that I need to share the counsel of God with you as a conference here. eu preciso compartilhar com vocês sobre o conselho de Deus enquanto estamos aqui. In fact, all my sessions Na verdade, todas as minhas outras sessões, have not been subjected to my notes. todas elas eu acabei não seguindo as minhas I anotações. allowed the Spirit to just breathe upon my spirit E eu apenas permiti que o Espírito Santo soprasse ao meu espírito o que ele quisesse. and speak as the Lord would lead. E falasse o que Deus queria que eu dissesse. My emphasis E minha ênfase has been that God is bringing us back to His original divine intent. é que Deus está nos conduzindo de volta a seu intento, seu propósito original. For me personally, E para mim, pessoalmente, the original divine intent of God o intento divino e original de Deus is the quintessence of this present kairos. é a quintessência do seu presente kairos. And that intent E este intento is simply to restore God's image and likeness é simplesmente restaurar a imagem de Deus e a sua semelhança in His church. na igreja, That every believer, para que cada crente, male or female, seja homem ou mulher, will be conformed or squeezed into shape seja conformado ou exprimido à forma, into the image of His only Son. até que seja moldado à imagem do seu That único son filho. E este filho Is a corporate son.
É um filho corporativo, There is only one body, porque há somente um corpo. and that body E esse corpo is made up of many, many members. é feito de muitos e muitos membros. In Psalm 68, E no Salmo 68, verse 6, versículo 6, the Bible says, a Bíblia diz, and we can read it. e nós podemos ler. Thank you. Psalm 68, verse 6. Hold on. Salmo versículo 68, verse. God sets the Hold solitary, on. verse 6. Versículo 6. God sets the solitary in families. Deus faz com que o solitário more em família. He brings out those who are bound into prosperity, Liberta os cativos e lhes dá prosperidade. but the rebellious dwell in a dry land. Só os rebeldes habitam em uma terra estéril. This is a very, very powerful text. Este é um texto bastante poderoso. In fact, the whole of Psalm 68 is pregnant with information. E, na verdade, todo o Salmo 68 está como que grávido de muitas informações, impregnado de In informações. it is contained the design of how God intended for his people to function on the earth. E contém o desenho de Deus, assim como ele sempre teve como propósito e intenção para toda a terra. The word solitary E a palavra solitário, in the original Hebrew no hebraico, no original, is the same word used when God spoke to Abraham é a mesma palavra usada para quando Deus se dirigiu a Abraão, in Genesis 22. em Gênesis 22. And in Genesis 22, E em Gênesis 22, God said to Abraham, Deus disse a Abraão, I want you to take your only son. eu quero que você me tome seu único The filho. word only E a palavra único is the same word for solitary é a mesma palavra para solitário, in Psalm 68. que está no Salmo It's the 68. word Yahid in É the a palavra Hebrew. Yahid And no that hebraico. word E esta palavra Means only, one of its kind, special or exclusive son. significa único, o único de seu tipo, sua espécie, peculiar, específico. This portion of scripture E esta porção da Escritura says that God takes his only, one of its kind, unique and special son, diz que então Deus pega seu filho, aquele que é o único do seu tipo, da sua espécie, seu único filho, peculiar, especial, and places him E o in coloca. families, plural. em famílias, no plural. So how do you take one son Então, como é que você pega um filho, o único filho, and place him in multiple families? e o coloca em múltiplas famílias? Necesito un favor. Ah, Si- do I say it in Yo- English or in eso. Português? Puede ayudarme. He's requesting you. You zip it. Ele está pedindo um favor, se pudermos fechar nossos olhos por um Y tener momento. un minuto de oración, por favor. E fazemos um minuto de oração, por favor. He's Pueden, por asking for favor, 1 en minute este of momento. prayer to Solo un close their minuto. eyes. Cierren sus ojos. He's inviting them Pídanle to al close their Señor eyes. sabiduría. Então fechem os olhos por um momento e peçam ao Senhor sabedoria. Gracias por hacerlo. Obrigado por sua obediência. Solo un minuto. Só um minuto. Gracias, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Graças, Senhor. Ilumine os olhos do nosso entendimento. Light the eyes of our understanding. Thank you. God takes his only son, Então Deus pega o seu único filho, one of its kind, aquele que é o único do seu and tipo e places espécie, him in multiple families. e o coloca de uma só vez em múltiplas famílias. That's a paradox. E este é um paradoxo, Yet the wisdom of God is in it. mas a sabedoria de Deus não é paradoxal. It means Isto significa that while we are one son in the sight of God, que, embora sejamos perante Deus, aos olhos de Deus, um único filho, seated in heavenly places, assentados nos lugares celestiais, in one seat, em um único assento, yet when God administrates the distribution of that son in the earth, mas quando Deus administra e faz a distribuição desse único filho por toda a terra, he places him Ele o coloca in families. em famílias.
if that son, which is made up of all of us, Se este único filho, que é feito de todos nós, are placed in families, está colocado em famílias, then we are brought into freedom and prosperity, então nós somos levados à prosperidade. which means E isto significa that God's strategy que a estratégia de Deus is that his son é que seu filho will function in a family. funcione, opere em uma família. God is not into the culture of individualism. Deus não está na cultura da individualidade, do individualismo. God is in the culture of community. Deus está na cultura da comunidade. God is in community. Deus está sempre em comunidade. God's plan E o plano de Deus is never to work with one person, é não andar apenas com um indivíduo, uma pessoa, but to work with families. mas caminhar com famílias. When the church learns to move from independence E quando a igreja aprende a caminhar da independência to community, para comunhão, as comunidade, defined in family, como é definido em famílias, then there will be prosperity amongst God's people. então haverá prosperidade entre o povo de Deus. But when people choose Mas quando as pessoas escolhem to dwell in a rebellious position of independence, habitar, morar nessa posição rebelde de independência, then such people will live in a dry land. então essas pessoas vão viver em uma terra seca, estéril. So if God is going to restore his image and likeness, Então, se Deus vai restaurar a sua imagem e também a sua semelhança, the restoration of that image and likeness in his son a restauração dessa imagem e semelhança através do Filho. takes place in the context of a family. E isso toma lugar no contexto de uma família. Say to your neighbor, Diga ao seu vizinho: God is moving us from independence Deus está nos movendo da independência to community, para a comunidade, to family. para famílias. That's why yesterday we said E é por isso que ontem dissemos, that unless the Lord builds the family, a não ser que Deus edifique a família, whatever you build qualquer coisa que você construa is in vain. será em vão. So the Church of Jesus Christ Então a igreja de Jesus Cristo is God's family, é a família de Deus. Amém. the household of God, A casa de Deus. the pillar of truth. O pilar. We as the leaders of God's church E nós, como líderes da igreja de Deus, must inculcate devemos inculcar, the spirit and culture of family. deixar entrar em nós esse espírito, essa cultura da família. You do not have to be a sociologist Você não precisa ser um sociólogo or an anthropologist ou um antropologista, or somebody antropólogo. that works with human behavioral sciences Você não precisa estar focado nas ciências voltadas para o comportamento to humano, know that the dysfunction of human society para entender que a disfunção que há na sociedade it commences when there's the breakdown of family. começa quando há a ruptura da família. When families are broken, Quando as famílias estão rompidas, there is a high probability há uma grande probabilidade that those offspring in the family, the que children, os filhos, as crianças, become delinquents and rebellious. se tornem delinquentes ou então rebeldes. And that causes the malfunction or dysfunctionality of the human race. Isso causa a disfuncionalidade da raça humana. Similarly, E de forma semelhante, if we do not raise the environmental context called family, se nós não... can you rephrase that? if we do not raise the environment called family, Se nós não levantarmos esse ambiente chamado família, then automatically we will never produce the Son of God. então automaticamente não seremos capazes de produzirmos o Filho de Deus. Environment Então o ambiente determines behavior. determina também o comportamento. If the environment is wrong, Então se o ambiente está mal, está then errado, the pedigree of the people we raise will be wrong. então o pedigree das pessoas que nós vamos levantar
gerar também vão sair errados. So this portion of scripture that I Então, read nesta porção da Escritura, deixe-me ler isso. is that God takes his only son É que Deus toma seu único filho and puts him or her in a family. e coloca ele ou ela numa família. That is why the church has to be constituted to function not as a religious entity, É por isso que a igreja não deve funcionar como uma entidade religiosa, but the church has to function mas a igreja deve funcionar as a family. como uma família. Say that to your neighbor. Então diga isso The ao seu church vizinho. must function A as a igreja family. deve funcionar como uma família. Now, if we went to Genesis chapter 4 Se você for a Gênesis capítulo 4 and we go to verse 25, e vamos ao versículo 25, we're going to see a nós vamos pattern. ver um padrão. I want to leave a pattern with us. E eu quero deixar esse padrão para nós. And I want you to apply your minds E eu quero que vocês apliquem aí a sua mente in seeing how the design of God operates. como o desenho de Deus opera. When Adam sinned, Quando Adão pecou, he was removed from the garden. ele foi removido do jardim. The garden, as we heard, was the epicenter E o jardim, como nós já ouvimos, era o epicentro between heaven and earth. entre céus e terra. We can call it paradise. Nós podemos chamar isso de paraíso. And it was a wholesome environment. E era um ambiente pleno, completo. But when Adam and Eve were removed from the garden, Mas quando Adão e Eva foram removidos, retirados do jardim, they lost that perfect family setting. eles perderam este sentido de família perfeita. And as a result, E como resultado disso, Adam and Eve Adão e Eva found themselves wandering. se encontraram vagueando. And one of the definitions E uma das definições of sin de pecado is to miss the mark é errar o alvo, or to lose your way. ou então perder o caminho. And there's two words that define sin. E há duas palavras que definem pecado. One is to be lost, Uma é estar perdido, and the second is to be dead. e a outra palavra significa estar morto. Those two words are Estas duas introduced to palavras us são apresentadas a nós by Jesus Christ por Jesus Cristo in a family setting. em um contexto de família. It's found in Luke chapter 15. E nós vemos isso em Lucas It's the capítulo 15. story of a family É a história de uma família headed by a father que era chefiada por um who pai had two que sons. tinha 2 filhos. And the one son, the younger son, E o filho mais novo had worked hard in his father's business. trabalhava duro nos negócios do seu pai. But he came to a point Mas chegou um ponto where he said to his father, onde ele disse ao pai dele: I cannot continue eu não quero mais continuar building your name, a erguer o seu nome, levantar o seu nome, your business. o seu negócio. I want to build my legacy. Eu quero edificar o meu próprio legado. I want to map out my own identity. Eu quero mapear a minha própria He identidade. wanted Eu independence quero independência. from his father. A independência do pai dele era He isso did que not ele want to be queria. part of the family of his Ele não father, queria mais pertencer à família de seu but pai. he wanted to be in his own family. Ele queria gerar a própria família, seu So he próprio asked nome he de asked família. his father for his inheritance. Então ele pediu ao pai dele a herança. And the Bible tells us, E a if you Bíblia went to nos the diz, original se Greek, você for ali no grego original, that the father did not just monetize his inheritance. que a gente consegue entender no contexto do hebraico original que o pai dele não apenas monetizou a herança, ou seja, não entregou apenas The dinheiro. Bible says A Bíblia diz that his father que o pai dele gave him his livelihood also. deu a ele também Livelihood, his own life. entregou a ele a sua própria vida. So the father didn't just A give vida him dele. a material Ou inheritance, seja, não significava apenas uma herança material, but the father gave him the right to self-existence. mas o pai dele entregou a ele o direito de viver como ele quisesse, o direito à autoexistência, The right to his own life. o direito sobre a própria vida. And the word is E a palavra bios in the é original Greek. bios no original.
So while he gave him physical assets, Então, ao mesmo tempo que ele entregava a ele ativos he físicos, also materiais, gave him his bios. também dava a ele o seu bios, o seu And out of the bios. word bios E desta palavra bios ou comes bios the word biology. deriva a palavra biologia. The word bios, E a palavra bios, Means bios life. significa vida. in its various Em forms. suas várias formas. When we study biology, Então, quando estudamos biologia, we are studying life forms. nós estamos estudando formas de vida. So this young man, Então, este jovem, wanting to craft his own identity ele queria criar a sua própria identidade and establish his own legacy, e estabelecer o seu próprio legado. asked for independence. Ele pediu esta his independência father's house. para estar separado da casa de seu pai. And we only come to understand the story E nós só podemos entender de fato essa história after the young man depois que este jovem finds himself in the pigsty, se encontra ali no chiqueiro onde os porcos vivem, being bankrupt. estando totalmente And falido. there he came to self-realization. Então ele percebeu por si And he próprio. made the statement, E ele fez a seguinte afirmação: I've sinned against heaven eu pequei contra o céu and against my father. e contra o meu pai. In other words, he only realized when he lost everything, Então somente quando ele perdeu tudo é que ele pôde perceber por si the mesmo heavenly isso. design Ele percebeu que o desenho celeste for all sons. para todos os filhos, The design was esse desenho, esse intento and the word sin e a palavra pecado means to miss the mark, significa errar o alvo, to wander from the pattern, vaguear, sair fora do caminho, to move away from design by God. sair, se afastar do desenho original feito por He Deus. discovered Então ele descobriu that sin que o pecado is not determined não é by determinado one's personal opinion, pela opinião pessoal, but it is determined mas é determinado by heaven's design. pelo desenho que há no céu. And heaven determines E o céu determina how you relate in the earth. como acontece na terra, como se relaciona com a terra. He also discovered E ele também that descobriu the design of God que o desenho de Deus was very simple. era bastante simples. You must remain connected to your father. Ou seja, você deve permanecer conectado com o seu pai. If you disconnect from your Se father, você se desconecta do seu pai, you will live in the land você viverá na terra, of the rebellious. mas estará na terra daqueles que são You would rebeldes. remove ancient landmarks. Você vai tirar marcos And antigos, when you do marcos not live within ancestrais. defined boundaries, E você vai viver sem fronteiras, sem limitações. then you will suffer Então, a consequência disso é que você vai sofrer poverty, pobreza. or a snake, the Bible says in Proverbs, Ou como está escrito If em you break Provérbios, the hedge, uma cobra, se você or quebrar, if you remove the ancient se landmarks, você retirar os marcos antigos, then a snake will bite you. então uma serpente virá e te morderá. So he found himself in this impoverished condition. Então ele se encontrou nessa condição miserável, pobre. Are you hearing me? Vocês estão me entendendo? And he said these words, E ele disse estas palavras: if I need to come back to design se eu preciso voltar de volta ao desenho and not live in this position of a wanderer, e não mais viver nessa posição de alguém que vagueia apenas, then I need to go back to my father, então eu tenho que voltar ao meu pai, back to the culture of family. voltar à cultura da família. And he said, I'm going to go to my father Então ele disse: eu vou ao meu and say pai to him, e vou dizer a ele: I've sinned eu pequei against heaven contra os céus and against you. e contra o Senhor. That's one side of the story. Este é um lado da The história. other side of the story Mas o outro lado desta is história given to us by the father. é dado a nós pela perspectiva do pai. Obviously, we discover his unconditional love. É claro que nós descobrimos o seu amor incondicional. We discover that if you're a son in the eyes of your father,
Nós descobrimos que se você é um filho aos olhos de seu no pai, matter what you've done, não importa o que você fez, you will be unconditionally received back. você será incondicionalmente recebido de volta. Because fathers know Porque os pais sabem that while your son can deny you, que embora o filho possa negá-lo, you cannot deny your son. você jamais poderá negar o seu filho. Because he comes out of you. Porque ele vem, ele procede de você. But when the father has the conversation with the other brother, Mas- and thank God for the other brother. Mas quando o pai conversou com o outro irmão, e amém, que bom que existe esse outro irmão. Because if the other brother was not there, Porque se o irmão mais velho não estivesse we ali, will never come to understand the deeper things nós nunca entenderíamos estas coisas profundas of the father's love do relacionamento do amor do pai. and the economy of the kingdom of heaven. E também como funciona a economia do reino do céu. The father says to the brother who's protesting at such a reception this prodigal has received, E o filho mais velho, ele estava ali protestando, ele estava inconformado do pai estar recebendo de volta o filho pródigo. the father says, E o pai diz: your brother was lost. teu irmão estava perdido. So what is sin? So what is sin? Então o que é o pecado? Sin O pecado is disconnection é from your father. desconexão com o seu pai. And disconnection from your father E essa desconexão com teu pai, automatically translates automaticamente ela se traduz to being lost. em estar perdido. The second thing the father says, E a segunda coisa que o pai your diz brother was dead é que teu irmão estava morto and now he is alive. e agora ele vive. Now you know that he did not physically die. Mas vocês todos sabem que ele não morreu fisicamente. He was breathing. Ele estava He respirando. was living. Ele estava vivendo. Maybe not a good life, but he was living. Talvez não fosse uma vida nada boa, mas ele estava So what is vivendo. death? Então o que é a morte? Death is not when you expire, A morte não é quando a sua vida expira, você para de respirar. but death is when you separate from your father. Mas a morte é quando você está separado do pai. Adam, Adão, when he left, and this story relates directly Quando- to the heavenly pattern. quando Adão saiu, quando ele foi removido, e essa história se relaciona com esse padrão divino, o padrão de When Deus. Adam chose to disobey God, Quando Adão escolheu desobedecer a Deus, he chose independence ele escolheu a independência. against living in a family environment Ele escolheu a independência de viver num ambiente familiar. in Eden, E no Éden, where God will be his father onde Deus era o pai and he will be his son. e ele seria como o filho. And what happened to Adam? E o que aconteceu com Adão? His sin Ele pecou. was that he lost the glory, E seu pecado foi perder a glória. but he also lost his life. E ele também perdeu com isso a sua vida. Even though Embora he lived 930 years ele tivesse vivido 930 from the anos point of his disobedience. do ponto da sua desobediência. We don't know how long he lived before he sinned, Nós não sabemos quanto tempo ele viveu antes de ter but pecado. after he sinned, Mas depois que ele pecou, he lived ele 930 viveu years. 930 anos. So to lose your life Então perder a sua vida is not to lose your breath. não significa perder o seu fôlego. It's got to do with how you remain connected to your Father. Tem a ver com permanecer ou não conectado com seu pai. That's why Jesus said Por isso que Jesus that disse if you come to sonship, que você, ao se tornar filho, you will live and not die. você viverá e não morrerá. Because his sonship Porque ser filho, a was filiação, directly related está diretamente to his relacionada connection to his com a Father. conexão que temos com Deus. They were one. Se tornaram um, I Jesus and e my o Pai Father eram are um. Are you understanding? Vocês estão entendendo isso? Now, when we return as sons to God, Quando nós voltamos a Deus como filhos, we come from a place of lostness nós saímos de um lugar de estarmos perdidos, onde estávamos perdidos,
from wandering, de estarmos simplesmente vagueando, from drifting, de estarmos separados e nos from having no sense afastando, of não tendo direction nenhum senso de to direção our original position. para a nossa posição original. And if you come back to your original E se position, você voltar para a sua posição original, you cannot sin. você então não pode mais You may pecar. have iniquities. Você pode até ter You may iniquidades. have weaknesses. Você pode até ter You may have fraquezas. human frailties. Você pode ter fragilidades humanas. You may have imperfections. Você pode ter imperfeições. But you cannot sin Mas você não pode as pecar in Como- your position with God. porque você está na sua posição de filho Because com God's Deus. original plan Porque o plano original de was Deus that man be created in his image. era que o homem fosse criado à sua And in imagem his likeness. e também na sua And when man semelhança. restores himself to sonship, E quando o homem se restaura a esta posição de filho, he is back to the original intent. ele volta ao propósito original. He may still need, like the prodigal son, Ele pode ainda precisar de coisas, assim to como o go filho through pródigo. processes of sanctification, Pode ser que passe, sim, por processos de santificação. washings, Ser lavado, cleansing. ser limpo. The prodigal son was smelling with the smell of pigs. Porque o filho pródigo ele estava mal cheiroso, fedido, cheirava a porcos. So he had to still go through various cleansings. Então é lógico que ele precisava de muitos e muitos e muitos processos But que the o father purificassem e o didn't tornassem use all limpo. of that to say, Mas Deus usou todos esses exemplos para nos your dizer brother was lost, que o seu filho, o teu irmão estava but he is perdido, now found. mas ele agora é achado. He was dead, Ele estava morto, now he is alive. mas agora ele vive. That's why the Bible says E é por isso que a in Bíblia the diz, Epistle of John, na Epístola de João, he who is born of God aquele que é nascido de Deus cannot sin. não pode pecar. But it's not talking about iniquities Ele não estava falando de iniquidades. and other weaknesses in our human Nem frailty. nenhuma outra fraqueza que haja em nossa There's a fragilidade huge humana. difference between justification, Há uma grande diferença entre which is your justificação, legal position, que é a nossa posição legal, and e sanctification, santificação, which has got to do with becoming more and more que, the righteousness of que God. significa sermos mais e mais e mais a imagem e semelhança de Deus. Now, when we come back to the family Então nós, quando voltamos à família and reconnect to God as our Father, e nos conectamos de volta com Deus como nosso Pai, and He automatically puts us into a spiritual e family, Ele nos coloca automaticamente em uma família espiritual, that begins the journey então aí começa uma jornada of us growing up into our em que vamos sonship. crescendo em nossa filiação, em sermos filhos. Are you following me? Vocês estão acompanhando? Now, there's an example here E há um in exemplo Genesis aqui, chapter 4, em Gênesis capítulo 4. and I want to show it to us E eu quero mostrar a vocês o que é. about how we need to develop the culture of family. Como devemos sim desenvolver essa cultura de família. And that culture E esta cultura is hidden está escondida in some of the statements being made here. em algumas das afirmações feitas aqui. And Adam knew his wife E Adão conheceu a sua esposa again, and she bore a de son novo. and E ela named deu him à luz a um Seth. filho. E pôs o nome dele de Sete. So after Adam left the garden, Então, depois que Adão saiu do jardim, he bears a son, ele dá à luz a um filho. and he Eles names têm him um Seth. filho e o nome desse filho é Sete. For God has appointed another seed for me Porque Deus me concedeu um outro descendente instead of Abel, em lugar de Abel, whom Cain killed. que Caim matou. As for Seth, E to him Sete also a son nasceu, was named, e de Sete nasceu também um filho, was born, and he named him. a qual pôs o Enosh. nome de Enos. Then Então, men began to foi call neste on tempo the name of que God. se começou a invocar o nome de Deus. Now, this story Então, essa história has to be set against the backdrop of another family. tem que ser comparada ao pano de fundo de uma outra família, This is the family of Cain. a família de Caim. Now, you know the story Então, vocês conhecem a of história Adam's two sons, dos dois filhos de Adão, Cain and Abel. Caim e Abel. The name Cain, O nome Caim given to him by his mother,
foi dado a ele por sua mãe, means I have gotten. que significa eu consegui. In other words, he represents Então, de outra forma, ele representa a self-made man, um homem que ele constrói a sua própria vida sozinho. a man whose philosophy Um homem cuja filosofia is that I make things happen. é que eu faço as coisas acontecer. And this name was given to him by his mother. E esse nome foi dado a ele pela mãe dele. And she gave it to him with the idea, E ela That deu a ele esse nome com a maybe, ideia de que talvez, probably, muito provavelmente, Cain Caim will be able to fulfill the prophecy that God gave, teria que cumprir a profecia que Deus deu, that the seed of the woman que a semente da mulher will bruise the head of the serpent. seria aquela que esmagaria a cabeça da serpente. And she E ela named him Cain, nomeou seu filho de Caim, which simply que means significa son. filho. We messed up. Nós bagunçamos. We separated from God. Nós nos separamos de Deus. We lost our way. Nós perdemos o caminho. Paradise Perdemos is a lost mão. O to paraíso está perdido para nós. And son, E filho, maybe you can make it happen. mas talvez você possa consertar isso. But later we discover Mas depois nós descobrimos that Cain becomes a farmer. que o Caim se tornou um He fazendeiro develops a career in farming. e ele... Come again? He develops a career in farming. Career? Career. Gente, me His ajuda. vocation. Aqui, ele Ele desenvolveu uma carreira na agricultura. Sorry. I think she's got the Joseph Matera anointing. Acho que ela tá com o som do Joseph Matera. Come on. Joe, please pray The for joke her. is on you. A piada tá com ele. So Cain Então Caim, thinks that it is that he, by his own works, então que ele através do seu próprio trabalho, da sua própria força, can make things happen. ia fazer as coisas acontecerem. So the Bible tells Então a us Bíblia nos diz he farms the ground, que ele então arou a terra, but if you read the language, mas se você prestar atenção na linguagem utilizada, the ground starts to possess him. The thing he possesses então aquilo possesses que him. ele, se você prestar atenção, aquilo que ele possuía, que era a terra, começou a possuí-lo. And he learns E ele aprendeu that he is a self-made man. que ele era um homem que construía a sua própria vida He lives for independence. de forma independente, His vivia para philosophy isso. is very common to the Western world. E a filosofia de vida dele é bastante comum para a sociedade ocidental, That I must make things que happen. eu devo fazer as coisas acontecerem. And the other son, E o outro filho, when he was born, quando ele nasceu, the parents look at him os pais dele olharam para ele and they say to themselves, e disseram para si mesmos: we don't know how to name you a gente não sabe que nome vamos te because dar, all our expectations. porque todas as nossas On expectativas Cain. nós colocamos em So we'll Caim. call you Abel. Então vamos chamar você de Abel. Abel means E Abel significa: you are nothing. você não é nada, You are vanity. você é vão. We have no purpose for you. Não temos um propósito para você. Our purpose E o nosso propósito? is with Cain. O nosso propósito tem valor apenas com Caim. And there comes a time there's a period that transpires in E time. daí o tempo passa, And in the process of time, e no processo desse tempo, which simply implies isso significa that both these brothers are developing their careers. que cada Their que cada um dos irmãos estava desenvolvendo então de forma independente ao longo desse tempo as suas And one respectivas becomes a carreiras. herdsman of cattle, Então um se torna pecuarista, ele tem gado, that's Abel, e este é Abel, and Cain is a farmer of the ground. e o Caim, ele é um agricultor, ele cuida da terra. And they build two altars E eles constroem 2 altares to see where the favor of God is. para ver onde estava o favor de Deus. These are two interfaces between heaven and earth. E são 2 interfaces entre céus e terra. That's the altar. Este é o altar.
And Abel places his offerings on the altar. Então Abel vai lá e deposita sua oferta no And altar. Cain places his. E Caim faz o mesmo, deposita ali a sua oferta no altar. And if you really read the words, the language, E se você prestar In the atenção nas original text. palavras, na linguagem, no texto original, Abel says, Abel disse: I am nothing. eu não sou nada, I have nothing. eu não tenho nada, And everything I have. e tudo que eu is tenho not mine. não é meu. So how do I present an offering to God? Então como é que eu posso apresentar alguma oferta a Deus? To indicate Para indicar that my whole life que a minha vida inteira belongs to Him. pertence a Ele. And Cain, on the other hand, Mas do outro lado estava Caim, is a man who works by the sweat of his brow. um homem que trabalha e sua, vive do suor do seu And trabalho. he says, E ele diz: I worked. eu quero, I developed my career. eu desenvolvi a minha I carreira, became a successful. eu sou muito bem sucedido, It is my works eu sou um sucesso, esse é o resultado do meu trabalho. that I'm going to place on the altar. E é isso que eu vou colocar diante do And the altar. Bible says E a Bíblia diz he gave God an offering. que ele entregou a Deus uma oferta. Abel gave the firstlings, the first Fruit. offspring. E Abel entregou os seus primeiros frutos, a sua primícia da Abel criação, stepped into an um eternal filhote. principle. Então Abel andou num princípio eterno, Something that only later we discover algo que somente muito depois nós viemos a through descobrir, the scriptures. através das Escrituras. Abel, in giving his first, Abel, ao entregar a sua primeira cria, o primeiro filhote, stepped into an eternal principle ele cumpriu princípio eterno, which simply implies que significa, that implica anything that opens the womb first que tudo aquilo que abre a madre primeiro belongs to God. pertence a Deus It cannot be e dedicated. não pode ser dedicado, It cannot be consecrated. não pode ser consagrado. The first O primeiro is the Lord's. pertence ao Senhor. And when he gave the E first, quando ele entrega o he primeiro, was saying, ele estava in dizendo: the first, no primeiro, everything I have tudo que eu tenho belongs to God. pertence a Deus. That's what the Bible says É isso que when you a offer Bíblia your diz, first quando fruits. você apresenta a sua primícia. The first fruit E esses primeiros frutos, a primícia, dynamically influences everything you de have. forma dinâmica, influencia tudo que você tem. But when Cain gave, Mas o que Caim ofertou, Cain said, quando ele ofertou, ele I will disse: give God an offering. eu vou dar a Deus uma oferta. And the word is mincha. E a palavra é In the menka, Hebrew. e no hebraico. The word mincha means Essa palavra I significa: will determine what God gets eu vou determinar aquilo que Deus recebe. because I worked for what I put on the altar. Porque eu é que trabalho para gerar essas coisas. So in the first, Então no primeiro, Abel gave everything. Abel deu tudo. But in Cain, Mas em Caim, he put a price tag to what he gave ele God. colocou como se fosse um preço naquilo que ele estava dando a Deus. Abel Então Abel represents salvation by grace through faith. representa salvação pela fé através da graça. Cain E Caim represents salvation by works. representa a salvação pelas obras. One operated in grace, Um opera na graça the other operated in works. e o outro opera através das obras. So God rejected Cain's offering, Então Deus rejeitou a oferta de Caim, but God accepted mas aceitou Abel's offering. a oferta de Abel. And you know the E story. vocês conhecem essa história? The independent man Aquele que era um homem independente killed matou the Son of God, aquele que era o filho de Deus, the one who only lives for his father, aquele que somente vive para o Pai, the one who only serves his father. aquele que apenas serve o seu pai, He eliminated him. aquele que era o Caim eliminou aquele. And this is, what I'm talking about here E o que eu estou falando aqui is about families. é sobre famílias, How families operate in como the as earth. famílias operam sobre a terra. If you study the New Testament, Se você estudar o Novo Testamento, the New Covenant o culture, novo pacto, a nova aliança, a cultura there da nova are aliança, always two sons in the house. há sempre dois filhos na casa. The true son
O filho verdadeiro the false son. e o filho que é falso. There are sheep A ovelha and goats, e há o bode. the sons of God Os filhos de Deus and the sons of the devil, e os filhos do diabo. idiomatically expressed through wheat and tares. E é de forma idiomática expressado através de... There's not only an Isaac Hold in the on. family, It's expressed through... I didn't get it. idiomatically, by idiom, É expressado de forma through idiomática wheat and por... tares. Tears, like... Yeah. Tá. Através de um tecido único e um tecido rasgado. Got it? There's always two sons in the house. Sempre há dois filhos na casa. And that separation only takes place E esta separação apenas toma lugar at the fulfillment of the harvest, when the crop reaches when time summarizes. Então, itself. quando chegar o tempo, quando os campos estiverem prontos, terá que ser separado o joio do trigo. And the church today has to discern E a igreja de hoje precisa discernir isso. in how we are operating in the kingdom of heaven. Como é que estamos operando no reino de Deus na terra? Now, verse 16 of Então, o Genesis versículo chapter 16 de Gênesis, capítulo tells us 4, about the genealogy nos fala da genealogia of the sons of Cain, dos filhos de Caim. the self-made, Aquele homem que se fez Independent. por si mesmo independente. ambitious man. Um homem ambicioso. The Bible says in verse 16, Bíblia diz no versículo 16 do capítulo 4, verse 16, versículo 16. Hold on, I'm getting there. Aqui. then Cain went out from the presence of the Lord. Então Caim saiu da presença do Senhor. Can you see it? He went out from the presence of the Lord Ele se afastou da presença do Senhor and dwelt in the land of Nod, e habitou na terra de Nod, on the east of Na- Eden. ao leste do Éden. The land of Nod, E Nod, a terra de Nod means wandering. significa aquele que vagueia. It's another description É for sin. uma outra descrição para o pecado. Because he lived for himself. Porque ele vivia para si mesmo. Because he wasn't independent. Porque ele era independente. He was self-made. Ele era feito por si mesmo. He lived out of selfish ambition. Ele vivia das suas próprias ambições egoístas. Ele Now starts to develop his family line, his family lineage. Ok. He develops Então his ele family desenvolveu a lineage. sua linhagem familiar. Verse 17. E no versículo And 17. Cain knew his wife, E Caim conheceu a sua esposa. and she bore Enoch. E And ela she deu à luz conceived a and bore Enoch. Enoque. And he built a city, E Enoque construiu uma cidade. and he called the name of the city E ele deu um nome à cidade. after the name of his son, Ele homenageou ali o seu filho. Enoch. This is not the Enoch that walked with God. Este não é o Enoque que andou com Deus. This É outro. This is not the Enoch Este não é o that came out of Enoque the line of Seth. que saiu da linhagem de Sete. This is another Enoch Esse é um outro Enoque who Cain called his son. que Caim chamou de filho. Era o filho de Caim. Listen to this. E prestem atenção To nisso. Enoch, A Enoque. verse 18, Ok, got it. was born Irad, E o Senhor disse. and Irad begot Mehujal. Ok, e ele teve Herode. E Herode teve a. Hold And you- on. Gente, só uma pequena pausa. Verse 18, I'm in the right one. chapter 4, verse 18. Got it here. Desculpa, gente. Sorry. E Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael. Uau. E, Okay, carry leave all on. those names out. E Verse 19. Mejuael gerou a Metusael. E Let's go to verse Metusael 20. Lameque. We'll go to verse 20. Vamos lá para o versículo 20. And Ada E Ada deu à bore luz Jabal. a Jabal, He was the father of those who dwelt in tents que foi o pai dos que habitam em tendas and have livestock. e possuem gado. His brother Seu irmão, name was Jubal.
O seu irmão tinha o nome de He Jubal. was the father of all those who play the harp E ele foi o pai de todos aqueles que tocam a harpa and music. e fazem música. And as for Zillah, E Zilá, por sua vez, she also bore Tubal-Cain, ela deu à luz a Tubal-Caim, an instructor um artífice of every craftsman, de todo o instrumento In cortante, bronze em and bronze iron. e ferro, and so forth. e assim por Here's the diante. point I want to make. E este é o ponto que eu quero fazer. The genealogy, A genealogia, the lineage a linhagem of Cain de Caim is defined by works, é definida toda por trabalho, obras. not defined Não é definida the way I will show you another genealogy shortly. pela maneira que eu vou mostrar a vocês em outra genealogia. This group of people Esse grupo específico de pessoas are defined by what they did. são definidas por aquilo que eles fazem. The one was known for his herd and his cattle. Então, um deles era conhecido por possuir gado. So this genealogy never produced sons Então, essa genealogia nunca produz filhos. in the image of God. A imagem de Deus. They define Eles themselves são definidos by their networks, pelas suas redes de contato, by their wealth, pela sua riqueza, by their inventions, pelas invenções que eles like fazem, music, pela música, engineering, pela engenharia, building cities. por construírem cidades. But the genealogy of God Mas a genealogia de in Deus, chapter 5, no capítulo 5, now this essa é is the book, chapter 5, Ok, verse Glória. 1, versículo 1. of the genealogy Este é o livro da Of genealogia de Adão. in the day that God created man. No dia em que Deus criou o ser humano, He made him o fez in the likeness of à God. semelhança de He Deus. created them, Deus criou homem e mulher, male and female, homem e mulher, and blessed them e os abençoou and called them e lhes deu o nome mankind ser humano in the day that they were no created. dia em que foram And criados. look at the words here. E olhem nas palavras And aqui. Adam lived E Adão viveu 130 years 130 anos and begot a son e depois gerou um filho, in his own a likeness, sua semelhança, after his image. conforme a sua And he named imagem, him Seth. e deu a ele o nome de Sete. But it didn't tell us that Seth built an altar. E não está escrito que Sete edificou um It altar, didn't tell us about his prayer não life. está dizendo como que ele ganhava a vida. All God is interested, Tudo que Deus está interessado how aqui is Seth é como Sete going to restore the image of God carregava a imagem de Deus, by being a son to Adam ao ser um filho para Adão. and then a father E então o pai, to Enosh. e então ele foi um pai para Enoque. And you can go right down this genealogy. E você pode então ir e ler toda essa There is genealogia. no Ele foi um pai para description Enos. of Não há human success. nenhuma descrição de como o ser humano ganhava a própria vida. The only thing it says A única coisa que One está man dito ali é que um homem, is created in the image and likeness of God, criado à imagem e semelhança de Deus, raises a son gerou um filho who then preserves that image que também preserva essa imagem and becomes a father e também se torna um pai. to a son E tem um filho who becomes a father que também se torna um pai. to a son Tem um who filho becomes a father e esse filho se to torna a pai, son e esse pai who gera um becomes a filho, e father esse filho se to a torna son. pai, e And esse the pai gera um only filho. interruption E a única interrupção que houve is Enoch, foi em Enoque, who walked with God porque Enoque andou com Deus, and was not. e Deus o levou para si. And finally we get to Noah, E daí chegamos a Noé, where God says e Deus diz, he was full of grace ele é cheio de graça, and had favor. e tem o meu favor. No accomplishments. Ele não fez nada, ele não Whereas tinha in nenhuma grande realização. Cain's economy, Ele não tinha nada que se referisse à I am economia. defined É porque eu sou definido. by what I built. By what I built. This is Cain I'm saying. defined Eu sou- by what I built. Eu sou definido por aquilo que eu what I built. edifico. I am defined Eu sou definido by my works. pelas minhas obras. But in
Seth, Isso é a família de Caim, mas a Lineage. família de Sete, a sua all I linhagem, have to do tudo que eu tenho que is fazer to become a son é ser filho, that carries the que image, carrega a become a imagem. father, Então me that torna um pai, produces a son, que gera um filho, que também purposes of carregue God essa imagem. will be established in the earth. E isso é o que estabelece a grande família de Deus sobre a terra. I personally believe Eu pessoalmente acredito that the greatest accomplishment que a maior realização in the body of Christ no corpo de Cristo is to be a son of God, é ser filho de Deus, carrying the spirit of your father, carregando o espírito de so seu that you pai, can raise a son para que você possa então gerar um filho to continue the unbroken que succession continue com essa sucessão inquebrável, que não of pode the ser eternal rompida, purpose of God. do propósito eterno de Deus. Are you hearing me? Vocês estão me You ouvindo? know, I could never understand Eu nunca pude entender why God will bore us Co- with long list of genealogies. Eu nunca entendi por que Deus nos chatearia tanto, nos entediaria com uma lista tão longa de genealogias. Do you know? Vocês sabem? Let's close with this. I've got 5 Deixa minutes. eu finalizar por aqui. Eu tenho ainda Let me 5 show you minutos. something. Deixa eu mostrar algo a Go to vocês. Malachi, Vão a Malaquias, chapter 4, capítulo 4. the last verse of the Bible, of the Old Testament. Thank you. O The último, last verse of the Old Testament. o último versículo do Velho Testamento, do Antigo Testamento. Let me get there. Hold on, And hold I'll on. read from verse 5. E eu vou ler a partir do versículo 5. You wanna last chapter? Malachi chapter 4, verse Okay. 5. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Behold, I will send you Elijah the prophet Eis que eu lhes enviarei o profeta Elias, before the coming of the great and dreadful day of the Lord. antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. And he E ele will turn the hearts of the fathers converterá o coração dos pais to the children, aos filhos, and the hearts of e the o coração children dos filhos to the fathers. aos pais. And the word for children here is sons. E a palavra para filhos aqui é realmente filhos, The filiação. correct reading is E a the leitura hearts of correta the é father, que o coração do fathers pai, dos to the pais, sons, são para os the hearts filhos, of the sons e o coração dos filhos to the é fathers, para os pais, lest I come and strike the earth with a curse. antes que eu venha e lance na terra uma maldição. The primary purpose Então, o propósito principal of the Church of Jesus Christ da Igreja de Jesus is Cristo to preserve the image of God é preservar a imagem de Deus in every one of us. em cada um de nós. But that is done E quando isso é feito, through an environment called father and son. ok, e isso é feito através de um ambiente de pais e filhos. That environment, E este ambiente, for want of a better description, por falta de uma melhor forma de descrever is isso, called family. é chamado de família. Family. Família. If we don't restore the image of God Se nós não restaurarmos a imagem de Deus, through the father-son relationship, através do relacionamento de pais e filhos, the earth will be cursed. a terra será amaldiçoada. Amen? Now, 430 years later, Mas 430 anos in Matthew depois, chapter 1, em Mateus capítulo 1, in Matthew chapter 1, 430 years later, 430 anos depois, remember how God concludes the scriptures in the Old Covenant. lembrem-se agora como Deus concluiu as escrituras ali no Antigo Testamento. The earth will be cursed A terra seria amaldiçoada, unless a não ser the que spirit of Elijah o espírito de Elias reconnects father and son. reconecte pais e filhos. Am I correct? Tô certo? Look at this now. Vamos ver isso The agora. book of the genealogy of Jesus Christ. O livro da genealogia de Jesus Cristo. God starts with a family Deus começa de novo com uma família. of Jesus Christ, A família de Jesus Cristo. the son of David. Livro da genealogia de The Jesus son of Cristo, Abraham. filho de Davi, Abraham filho de Abraão. begot Abraão Isaac. gerou Isaac, Isaac Isaac begot gerou a Jacob. Jacó, Jacob Jacó gerou begot a Judah Judá e and seus his irmãos. brothers. Judá Judah gerou a begot Perez. e Zera. And we go on for E assim nós vamos 41 por generations. 41 gerações.
41 41 generations. gerações. God doesn't tell us much else. Deus não diz mais nada. He doesn't tell us all the great works Ele that não diz o Abraham que did. eles fizeram de grandioso, The suas great grandes works obras. David did. Não falou do que Davi God's fez. ultimate purpose is to show us the family line. Porque o propósito de Deus foi nos mostrar essa linhagem de And if we get to família. verse E 17, quando chegamos ao versículo so all 17, the generations, depois de todas as from gerações, David assim todas as From gerações, Abraham desde to Abraão David, até Davi, are 14. são 14. From David De until Davi captivity até o exílio da Babilônia, in Babylon are 14. são 14 gerações. And from the captivity in Babylon until Christ E desde o exílio da Babilônia até Cristo, are 14. 14 God gerações. takes 17 verses Deus usa 70 versículos. in the New Opa, Testament genre of Scripture. come again. In the New Testament Scriptures. Nas escrituras God do Novo takes- Testamento, Deus usa 3, 4, 17 verses. 17 God takes versículos. 17 Ok. verses Deus usou 17 versículos. to give us one man begotten another. Apenas para nos dizer que um homem gerou outro homem. How boring is that? E quão entediante é isso? As boring as some of you may feel, because I'm E é giving you entediante, eu tenho genealogical certeza lists que here. algum de vocês devem ter achado isso muito chato, ficar lendo genealogia. He gives you 42 generations Ele deu 72 gerações, until he comes to the 42nd, which is us, até the que ele Church of chegasse Jesus Christ. a número 72, Christ. que somos nós, em Cristo. Then, Então, in verse 18, no versículo 18, after he gives you 42 ou generations, seja, depois que ele te mostrou todas estas gerações, the scripture says, a Escritura então now let me diz, tell you about the birth of Jesus agora Christ. deixa eu contar para vocês o nascimento de Jesus Cristo. You're taking 17 verses Então você precisa de 17 versículos, before you tell us about the most important thing, antes de nos contar a coisa mais importante, the birth of Jesus. que era o nascimento de Jesus. God is showing us Deus está nos mostrando that even Jesus que até Jesus can be connected to 42 generations. tem que estar conectado a 42 gerações. God is showing us Deus está nos mostrando that Jesus didn't just fall from the sky. é que Jesus não simplesmente caiu do He céu. can be traced through a family Ele line pode ser rastreado nessa so that he linhagem becomes the familiar. absolute Então ele se torna o absoluto and the perfect e o perfeito and the supreme e o supremo, example of God's purposes, exemplo do propósito de Deus, which is to raise up a son. que é levantar um filho. And that story starts in verse 18. E essa história começa no versículo 18. The wisdom of God, A sabedoria de Deus. the tapestry of Scripture, Essa grande The tapeçaria hidden entrelaçada da secrets in God's Escritura. word. Tudo que está escondido na palavra de Deus. is so profound. Tudo isso é tão profundo And we have to see the pattern. que nós devemos prestar atenção no padrão. God wants to raise a son. Deus quer levantar um filho, And even quer after criar um this, filho. E 30 depois years disso, later, 30 30 anos years depois, 30 anos depois, God announces his son. Deus então anuncia o seu The filho. child O filho, a criança, became a son. se tornou então And um God filho. said, E Deus disse: This is my son, Este é meu filho, in whom I'm well pleased. em quem me comprazo. Stand with me, please. Por favor, fiquem de pé. Can you see the purpose, pastors, leaders? Pastores, líderes, vocês conseguem entender o propósito? More than your music ministry Mais do que seu ministério de música and your e networks sua rede de contatos and your engineering feats e todas as suas equipes e sua engenharia and your business e schools suas escolas de negócio and your wealth generation, e sua your wealth e toda a generation. riqueza que você possa The mostrar. greatest accomplishment you can accomplish Na verdade, o máximo que você consegue alcançar, a sua maior realização, is to raise up the Son of God será gerar filhos de Deus in your community. na sua comunidade. That's all God is looking É for. isso que Deus busca.
That's all God is É looking só isso que Deus quer. for. For this reason, E por esta razão, the Son of Man was manifested, o Filho do Homem foi which is the Son of manifestado, God, que é o Filho de Deus, that he might destroy para que ele destrua the works of the devil. todas as When obras the do Son diabo. of God is revealed, E quando o Filho de Deus é the revelado, devil will be destroyed. o diabo então será And destruído. that will be the highest form of E warfare. esta é a maior forma, maior realização que há. Raise the image of God. Edificar, Build gerar the a sons of imagem God. de Deus, gerar You will be filhos blessed. para Deus. E vocês serão abençoados ao fazerem isso. Come, let me pray with you. Eu quero orar por vocês. Father, Pai, help your sons and daughters here ajude seus filhos e filhas aqui, to see that the highest calling para que eles entendam que o maior chamado is to bring people é trazer as pessoas into sonship, a to filiação build up e edificar Christ in every man. Cristo em cada homem. The passion of the first apostles, E a paixão que estava nos primeiros that apóstolos, we labor and groan in birth que tiveram que gerar como quem dá a luz, until Christ be formed. até que Cristo fosse In formado every man. em cada homem. Eles trabalharam Help us muito not para just isso. to raise people, Nos ajude a não simplesmente apagarmos pessoas, but help us to raise your son. mas deixe que nós every edifiquemos, believer. geremos filhos para Ti em cada crente. I bless your people, Father. Eu abençoo o Seu povo, I Pai. bless your people Eu abençoo o Seu povo, in Jesus' em name. nome de Jesus. And everybody said, E todo mundo Amen. diga amém, amém grandão.